Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais que bem-vindos a mais um episódio do Overbright, o podcast da Bright. Nós aqui falamos sobre receita, growth, marketing e obviamente vendas. Nosso principal objetivo aqui é te ajudar a acelerar o teu negócio e fazer você vender muito mais e vender melhor. Tô aqui com o meu sócio. Seja bem-vindo, mano. Fala galera, meu nome é Caio, como todo mundo já me conhece. Mais um episódio aqui do Overbright. Já perdi as contas de quantos são. Ainda Cara, lembra? Os estamos, 10? acho que 6 ainda. 6? 6. E hoje a gente tá com uma convidada especial, a Natália Garrote. Eu tenho um carinho enorme por ela, fui aluno dela. Ainda me considero aluno dela, porque de vez em quando ainda mando mensagem, Natália, me ajuda, quero fazer isso, o que é que você acha? E eu vou só fazer uma pequena apresentação aqui dela para jogar para você, Nath. Ela começou no digital atrás de uma coisa que muita gente persegue, muita gente fala, que é a liberdade. E descobriu no meio do caminho que vender não era suficiente, que para ter liberdade de verdade o negócio precisava de estrutura, algo que a gente sempre fala aqui, né? E hoje ela é mentora de negócios digitais, ajuda especialista e empreendedor a construir essa estrutura, posicionamento, produto, funil, copy, rotina comercial. Já passou de 3 milhões em faturamento, tem 27 mil alunos em 47 países. Olha isso, cara. E vende todo dia com lucro e com leveza. Cara, a gente vai ver se realmente existe essa leveza aqui hoje. Nath, fala aí pra galera, se apresenta aí. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu sempre gosto de vir, bater um papo, assim, conversar, porque eu acho que inspira outras pessoas a acreditarem no digital, né? E eu acho que esse é o meu maior objetivo, assim, sempre quando eu vou palestrar, eu digo, cara, o digital mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, e dividir isso aqui com vocês vai ser muito legal, vai ser um prazer. Legal. Nath, já começando, Vamos lá. já vamos direto ao ponto. Fala pra gente como foi que você chegou no digital, como foi que você começou ali no digital. A minha história não é uma história assim, nossa, eu descobri um propósito e aí eu comecei, nada disso. Na época, eu precisava pagar meu casamento. Eu fiz um casamento um ano antes da pandemia. 400 convidados. Uau. Muito caro. Nossa. E eu era assalariada, 3.500 ali, bonitinho. E meu marido, na época, nem salário tinha. E eu precisando, cara, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de renda extra. E a galera do meu trabalho faz bolo de pote. Gente, vocês não estão entendendo. Eu erro mousse, eu não tenho condição de fazer bolo de pote. E tudo que eu sabia era ensinar organização. Eu falei, se eu fizesse um workshop presencial de organizar a agenda, será que as pessoas comprariam? Então, presencial foi. Presencial. Fui e fiz ali um workshop presencial e deu 15 turmas. Nossa. Eu cobrava R$60, hoje eu me arrependo. R$60 e, pô, consegui uma grana para pagar o casamento, fiquei super feliz, vamos pagar e tal. 20 dias antes de eu casar, eu descobri que eu tinha FOP, falência ovariana precoce. Entrei na menopausa com 23 anos. E aí, por causa da menopausa, descobri infertilidade, várias coisas assim, muito difíceis. E os 6 primeiros meses depois ali do nosso casamento foram meses difíceis pra mim. Que eu era, tipo, acordar, dormir e pagar boleto. Não tinha outro motivo pra viver, era muito triste. O Felipe falou assim, não dá mais. Você precisa fazer uma coisa que você goste. Volta a ensinar, volta a falar pras pessoas. Já ajuda aqui em casa também e tal. Tá bom, marquei a data, 17 de março de 2020. E aí, dia 16 de março de 2020, deu lockdown na minha cidade. Eu falei, daqui uma semana volta. Não, todo mundo teve esse Bem pensamento. tranquilo, daqui uma semana volta, vai dar tudo certo. Só que aí, não voltou, e não voltou, e não voltou. Quando foi em abril, eu falei, acho que eu vou criar um Instagram. Mas isso você ainda estava no CLT. CLT? Eu só saí do CLT depois de um ano empreendendo. Meu negócio estava muito bem estruturado, eu já faturava e eu não tinha mais preocupação financeira. Porque eu acho que assim, o CLT, tem muita gente que se irrita com ele, eu preciso sair daqui para empreender. Eu não concordo com isso. Até escrevi o livro, A Hora de Chutar o Balde, que existe a hora certa de sair. O teu emprego hoje é o teu maior investidor do teu negócio. E as pessoas não enxergam dessa forma. Então eu via que eu podia ficar tranquila no meu emprego enquanto eu estava fazendo o negócio dar certo. E eu não estava mais no negócio para vender. Porque quando você começa a tomar uma decisão financeira, você toma decisões erradas. Porque você faz o que vende mais, não o que é melhor para você e para o teu negócio. Entendeu? E no digital é fácil. Fácil. Mas aí nesse processo eu peguei e falei, Felipe, eu vou criar um Instagram.
coloquei o nome Tudo Se Organiza, Isso, março de 2020. abril de 2020. Abril de 2020. Criei esse Instagram e falei assim, amor, mas eu prometo, não vou vender nada. Daqui um ano, quando eu tiver 1.000 seguidores, aí eu vou oferecer alguma coisa. Só que aí passou dias, sei lá, 10, 15 dias. Eu já tinha batido 500 seguidores nesse perfil. E eu não divulguei no meu pessoal, porque eu tinha medo de ser mandada embora. E aí, muita gente, tem infoproduto? Tem infoproduto? Meu Deus, que raio de palavra é essa? O que é infoproduto? Eu não sabia nem o que era digital. E eu tinha uma sensação de que internet era dinheiro fácil. Quem trabalhava com internet queria dinheiro fácil. Então, como eu aprendi, cresci, minha mãe falando, dinheiro fácil não presta, meu pai falando, arruma um emprego. Meu pai queria que eu fosse concursada, né, para ter estabilidade, convênio médico. Então, eu não acreditava muito na internet. Mas, passou alguns dias, todo mundo me perguntando, eu coloquei no YouTube, o que é infoproduto? Eu entendi o que era, não comprei nenhum curso e fiz o Acho infoproduto. que 2020 foi bem um hype ali, não foi? Foi. Eu cheguei no digital no momento certo. E aí eu transferi o que eu ensinava no presencial para uma mentoria no digital. E, sei lá, em 20 dias eu tinha vendido 10 vagas a 697 e fiz meus primeiros 10 mil reais no digital. Aí acendeu aquele alerta. Opa, Aí me pegou, porque para ganhar 10 mil reais eu trabalhava quase 3 meses. E eu falei, não pode ser. E eu vi que aquilo não era mentira, porque o dinheiro caiu na minha conta. Aham. E aí eu cheguei no meu chefe e falei, Rafa, olha quanto que eu ganhei no digital. Aí ele, que raio de digital é esse? E eu falei, não me manda embora. Eu vou conseguir fazer as duas coisas. Mas eu preciso te contar que eu tô fazendo isso também. Mas no Foi caso, seu assim. primeiro infoproduto foi uma mentoria já Foi uma mentoria. de como organiza a agenda. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque quando você decide construir um curso, você tem que passar por toda a curva de aprendizagem de roteirizar, gravar, editar, cenário, luz, iluminação. E ninguém começa com tudo isso. Você nem sabe o que comprar no começo. Então, você não tem material gravado. Um outro ponto. Quando você começa no digital, você também não tem um conhecimento tão organizado. Teu método não tá redondo para você falar assim, eu tô confiante que se eu gravar isso aqui vai ficar para sempre. Então, é gravar um curso para regravar daqui 2 anos ou menos. Então, mentoria para mim é o melhor produto para iniciar no digital. Mais do que o curso, mais do que o e-book. Animal. E deixa eu puxar uma pergunta aqui. Um dos maiores desafios que eu percebo quando alguém quer monetizar através do conhecimento é a audiência, Uhum. né? Então, poxa, eu conheço pessoas que têm um conhecimento absurdo, têm uma autoridade no mundo físico, né? Aham. Então, existem esses dois mundos, o mundo digital e o mundo Sim. físico. O mundo físico ela é uma autoridade percebida, professor, mentor, Mas ninguém me instrutor. conhece no digital. Né? Exato. E aí, só que tem gente que entende a sua autoridade, não tem audiência no digital e acredita que é só ele lançar um produto que ele vai vender. E a gente sabe que às vezes esse cara pode se frustrar muito. Sim. Mas como é que foi pra você, não tendo talvez uma audiência, uma autoridade percebida em relação a tempo, né? Que você mesmo comentou que foi rápido, você Foi. ganhou 500 seguidores e tal. Como que você conseguiu gerar valor, autoridade e audiência pra vender um produto de R$ 697, né? Como que Aham. foi esse processo? O que eu vejo que fez diferença, e a Natália de 2020 faz a mesma coisa que a Natália de 2026 faz hoje, que é quando você, de fato, pega o teu conteúdo e coloca ele no Instagram para ajudar as pessoas, esse conteúdo vai impactar elas de maneira que ela fala, preciso aprender mais com você. E é esse o sentimento que a pessoa tem que ter quando chega ali no teu conteúdo. Pode ter 100 seguidores, 1.000, 10.000 ou 1 milhão. Se você não gera valor para aquela audiência através do conteúdo que está ali, eles não vão querer e não vão ter vontade de próximos passos. Uma das coisas que eu fazia muito é mostrar como eu faço isso. Eu acho que o que as pessoas erram, e elas são técnicas demais, elas chegam no conteúdo e elas querem sempre falar o que você tem que fazer, o que você tem que fazer. Mas a parte mais legal do conteúdo não é o que, é o como. Então, se você olhar meus stories, se você olhar o meu feed, ele vai ter como fazer tal coisa, como eu construir um e-book, como eu crio uma página de vendas, como eu faço isso.
E aí, se você maratonar meu feed, você já vai conseguir sair do lugar em várias coisas. E isso vai fazer com que você compre. Independente do tamanho da tua audiência, se você não é capaz de gerar valor para ela perceber que vale a pena pagar para você para aprender mais, então teu conteúdo é raso, teu conteúdo é genérico, você não tem um bom posicionamento e muito provavelmente o teu conhecimento ainda não tá tão robusto para ter transferido para outra pessoa. Nath, essa questão da autoridade, assim, que você está falando. Então, você utilizou o conteúdo para transferir essa autoridade, para que as É. pessoas vejam, cara, olha como ela faz e realmente, nossa, faz sentido, entendeu? Porque não é alguém que está falando ali, gerando um conteúdo, ou por mais que ela não tivesse autoridade ainda no digital, mas ela estava mostrando, olha, eu faria assim. Então, a pessoa, além do conteúdo, ela realmente já teria essa noção da sua autoridade. Eu tenho uma máxima que é existe um abismo entre ideia e a execução. E o que constrói a ponte para você atravessar esse abismo é justamente a sua capacidade de fazer coisas. A grande maioria das pessoas não conseguem transferir e construir essa ponte. Eu sei que essa é a minha maior habilidade. Independente de qual profissão eu escolhesse na vida, eu ia fazer acontecer. Sabe essa sensação de que você vai conseguir? Você pode. Ah, Nath, agora acabou tudo no digital. Eu viro confeiteira. Ah, acabou tudo, eu viro escritora. Eu vou virar alguma coisa, eu vou fazer dar certo. Eu tenho essa habilidade de construir a ponte entre a ideia e a execução. E as pessoas admiram isso. Então eu sempre usei muito, assim. E eu tinha uma caixinha de pergunta que era bem recorrente, que é, Nath, o que você faria se? As pessoas colocavam desafios lá pra mim. O que você faria se você quisesse transformar o conhecimento em tal coisa? Eu falei, ó, eu seguiria esse plano aqui. Automaticamente, ela colocava na cabeça dela, você me ajuda nesse plano? Você faz isso por mim? Você pega na minha mão e caminha comigo pra executar isso? Eu digo, claro, existe uma mentoria XYZ. Então, agregar valor e mostrar autoridade é nesse sentido. Tem um ponto de diferencial de autoridade também, que são os mentores de palco e os mentores da vida real. E no digital, a gente tá cheio de mentor de palco. Ele não sabe fazer, porque alguém fez pra ele. E agora, como que ele vai mostrar como ele faz? Então, um grande diferencial meu é que você pode me perguntar qualquer coisa aqui da operação, até a parte de gestão, eu vou saber responder. E aí as pessoas acabam percebendo autoridade nisso. No começo, lá, 2020, eu não tinha a autoridade que eu tenho hoje. Eu nem sabia muito bem o que eu tava falando, pra ser bem honesta. Só que Nem eu você fa... sabia o que ia acontecer ali também, né? é. Você tava só... Só que aí eu falava assim, gente, tô testando um negócio. Não sei se vai dar certo. E vou mostrar o processo pra vocês. Aconteceu isso ontem. Eu e o legal. Claudinho, lá o Cloud, o novo Cloud, e agora liberou uma nova atualização pra fazer design. Sim, que é muito bom. E eu sou extremamente chata esteticamente. Nada passa porque eu que faço os meus posts. Falei, vou mandar um carrossel pra ele meu e vou pedir pra ele refazer. Vamos ver se ele vai ser capaz. E ficou bom. Bom mesmo. Fiquei até impressionada. Usou a mesma fonte, mesma diagramação, mesmo Você fez espaçamento. aquele design system lá? Exato. Ficou bom, ele conseguiu. E ainda eu consigo enviar pro Canva pra eu mudar o que eu quiser. Então eu achei maravilhoso. Eu postei no Instagram assim, gente, acabei de fazer um teste no Cloud. Se isso der certo, eu vou tirar 70% das muletas dos alunos que falam que não conseguem produzir conteúdo. Amanhã eu aviso vocês. Então eu não tô me colocando como autoridade no Cloud. Eu ainda tô aprendendo como todo mundo. Só que eu já me coloco como alguém que vai transformar isso que eu tô estudando em uma solução para os meus alunos. E isso traz autoridade. Eu acho que as pessoas tinham que fazer mais isso, entendeu? legal. Daqui a 7 dias, ela vai lançar um... Curso de design com Cloud. Sem dúvida. Cara, mas sem eu vou te dúvida. falar, eu acredito que essa sacada que você teve de não falar o quê, mas o como, faz, assim, uma virada absurda Isso. na forma que você cria conteúdo, que você se posiciona. Eu até lembrei de um cara que eu acompanhei por muito tempo, hoje não acompanho tanto assim, mas o do Paulo Cuenca, né? O Paulo Cuenca é uma baita referência no mercado digital. E ele tava contando a história de um dos maiores confeiteiros de Paris, que Aham. lançou um livro com todas as suas receitas mais famosas. De como fazer. É. Literalmente. E aí questionaram esse cara, tipo, meu, como que você lança seus segredos? Ele falou, mas é a partir daqui que eu vou conseguir
gerar valor, gerar conexão, e no fim do dia as pessoas vão tentar fazer e não vão conseguir fazer tão certo como eu, Exato. e vão vir atrás de mim comer o meu bolo e falar: caraca, seu bolo é diferente. Ele não é um mentor, né? Ele só quis se posicionar ali diferente do mentor. Mas eu percebo que talvez eu, o Caio, nossos amigos que ainda não navegam no universo digital nesse nível de infoprodução, muitas vezes a gente quer guardar o como um segredo, sabe? Nosso como é o nosso diferencial. Como a gente vende o nosso como pras pessoas, entendeu? Só que isso Eu faz entendo. toda a diferença, cara. Pode ser que é É, aí que a gente gera uma autoridade que o cara fala: pô, peraí, eles fazem de um jeito interessante. mas é aquilo, volta na história da ponte, né? As pessoas, mesmo com o como, elas não conseguem fazer sozinhas. Grande maioria não. Existem várias dificuldades. E aí o meu diferencial, ele não tá no como. Porque se a pessoa estudar um pouquinho, ela junta o vídeo do YouTube com um pouquinho do TikTok, com um pouquinho do Google, ela pega o chat GPT e o chat mesmo vai entregar a lista do como para ela. O meu diferencial tá assim. Primeiro, como eu faço. Então, é o meu crivo de conhecimento. E segundo, se você quiser a minha ajuda para fazer, aí é diferente. Eu tava com uma aluna essa semana e eu basicamente sentei com ela para estruturar posicionamento, método e mix de produtos. A gente ficou 9 horas somando todas as reuniões juntas. E ela demoraria mais ou menos uns 6 meses para desenvolver sozinha. Essa é a diferença. Ela pode pegar o meu curso, ela pode fazer, só que ela vai demorar 6 meses do como. Só que comigo, o meu como, com a minha cabeça, pensando por ela, com o meu nível de orientação, ela vai demorar 7 dias. Essa é a diferença entre o ponto de diferencial, sabe? Animal. Então, eu não tenho medo das pessoas. Meu Deus, mas pôr no teu livro, como que você faz? Tá tudo bem. Porque ainda você vai me perguntar, Nath, mas assim, e pra mim? Olha aqui, eu fiz, vê se tá certo. Você ainda quer um processo de validação. No digital, existem 4 tipos de produtos digitais. E as pessoas acabam achando que é e-book, curso, mentoria, mas tenta esquecer essas palavras, assim. Eu gosto de tratar informação, processo, orientação e acompanhamento. Quando você vende só informação, você está vendendo um e-book e a pessoa quer saber mais sobre isso. Aí quando você está assim, muito animado para conhecer um assunto novo, você compra um livro? Essa é a sensação. O curso, ele é uma habilidade ou um processo que você faz muito bem e que agora você vai sistematizar para alguém fazer tão bem quanto você. E depois disso, a gente tem a orientação, que é pegar esse processo e falar assim, ó, faz assim, 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 no teu caso faz desse jeito. É quando você diz o que a pessoa tem que fazer. É a mentoria. Quando a gente está falando de acompanhamento, a gente está falando de tudo isso junto. Só que eu tô do teu lado, vendo aonde você está errando, prevendo os seus erros, aonde você um dia vai cair. E isso muda a forma como a gente cria e entrega produto digital. Porque aí fica muito mais fácil de cobrar. Só que o problema que eu vejo hoje é que as pessoas querem entregar tudo isso num produto só por um preço muito baixo. E não tem nível de diferenciação. Então a empresa fica frágil. É isso que eu falo de estrutura. Porque aí o teu produto, teu negócio depende de um único produto, porque tem tudo. Eu compro uma coisa e eu não tenho um próximo nível, depois não tenho outro, depois não tenho outro, porque é tudo a mesma coisa, entendeu? Nath, puxar uma bola aqui, que eu tava vendo esses dias do mercado, que o mercado de infoproduto tava passando pelo processo de mudança. Uhum. Que as pessoas falavam justamente que a parte do conhecimento, as pessoas ainda tava transicionando porque agora tá na era da IA. Então, qualquer um pode perguntar na IA o que fazer, como estruturar, mas que o mercado estava mudando tanto para você vender a ferramenta ou você vender o acompanhamento, que é a mentoria. Sim. Porque a IA não vai pegar no seu braço e vai fazer com você como a Nath faz. Mas o conhecimento, por exemplo, montar um posicionamento, uma linha editorial, talvez ela vá fazer, não tão bom, mas Sim. ela vai fazer esse conhecimento por você, ou você perguntando, ela vai te dando esse conhecimento. Que o mercado estava transicionando para isso. Que Sim. quem estava vendendo curso por curso ou algum conhecimento específico estava deixando de vender porque realmente o mercado estava transicionando. O que é que você Eu acha disso? concordo. E eu não só concordo, como eu parei de lutar contra ela. Eu não vou ganhar essa guerra. Uhum. Eu não vou conseguir falar, não use IA, vamos ser seres que pensam. Não vou conseguir fazer isso.
Então, a escola que nós temos, ela passou por uma super adaptação no processo de construção de curso. O curso de criar e vender e-book, ele tinha 47 aulas, hoje ele tem 14. Porque grande parte do processo foi substituído pela IA. Hoje não é mais o aluno que cria a capa, é a IA. Não é mais que ele estrutura as páginas, é a IA. Ele não diagrama mais, é o Cloud que faz isso. Então, eu tive que adaptar os nossos cursos com a IA, porque começou a chegar na negociação. Esse curso tem IA? Esse curso tem IA? E a gente via que ia ser um ponto diferencial. O que eu vejo que isso nunca vai acabar e a IA não vai substituir. As pessoas não sabem dar os comandos certos. Então, nós especialistas, viramos pessoas que ensinam você a treinar a tua IA. Muitas vezes. Eu estou usando bastante a Lovable ultimamente. Estou amando a plataforma, assim. Ela consegue fazer coisas. E ela foi uma grande muleta, porque eu pedi uma página de vendas para um aluno. Demorava 15 dias para ficar pronta. Agora, a Lovable faz em 30 segundos a página para o aluno. E aí... Só que ele falava, tá, Nath, mas o que eu peço para ela? Qual comando que eu dou para ela? Para economizar mais token, para fazer com que ele fique do meu jeito. Porque às vezes o aluno ele tá ali brigando com a IA e não tá conseguindo chegar no resultado. E aí ele fala, mas não fica igual você. Porque você não pediu igual, porque você não treinou igual. A minha copy, feita com o ChatGPT ou com o Cloud, ela é uma copy boa. Mas porque eu sei o que é uma copy boa. Eu sei treinar e sei pedir do jeito certo. Os alunos não têm essa base de conhecimento. Só que hoje eles não querem ir lá no curso, estudar a base de conhecimento para treinar a IA. Eles querem o prompt que eu mandei e o que eu tenho que falar para a IA. Eles não querem, assim, o conceito base da copy, a estrutura, qual a framework X, tom conversa. Eles não querem isso. Eles querem um papelzinho, assim, ó. Copia, cola lá e a IA responde isso para ele. Não é a maioria, no sentido que quer isso, mas, na verdade, é uma minoria que não quer isso, mas a grande maioria quer. Então, na minha visão, não tem como hoje você ter um mercado de educação de infoproduto, principalmente quando o seu assunto é marketing, vendas, negócio, sem o teu conteúdo ter inteligência artificial. E eu acho que o infoprodutor ou o mentor que fica tentando brigar com isso vai perder. Não vai ter como. Irmão, mas o que você falou uma coisa que é até uma reflexão que eu trago com alguns amigos, né? Você tem quantos anos, Nath? 32. Ah, tenho 32 também. Você tem? 29. 29. Novinho, mais né? velho, mais novo aí. 94, né? Uhum. E tava refletindo sobre isso, exatamente sobre a nossa geração. Então, se a gente olha um pouco mais pra frente, talvez dos 30 aos 40, né? 30, 40, a nossa geração, digamos assim. A galera dos 40 pra cima, 40, 50, tem muita gente que é mais rígida no uso da IA. Rígida no sentido mais... Não quero. Não quero. Tipo, pô, será? Não é confiável. E assim por diante. Só que eles têm muito critério de base de conhecimento. Se eles soubessem usar, ia acelerar muito a vida dos caras. Nossa, muito. Entendeu? Só que a gente pega uma geração que tá abaixo de nós no quesito idade. Eles não tiveram tempo suficiente pra construir repertório e critério. Então, muitas vezes, eles querem o prompt. Mas a partir de que critério você vai ver se aquilo tá bom? Não tem critério. Porque eu não tenho base de conhecimento própria, acumulada. Eu não tenho repertório. Ou seja, eu acredito que a gente tem um privilégio Tem. de ter sido uma geração que não foi criada com a IA. A gente precisou aprender na raça muita É coisa. verdade. E a gente é aberto a IA. A gente não tá com resistências, que nem a geração talvez mais antiga, né? Então o que você falou faz toda a diferença, cara. O repertório, o critério, quem está atrás da inteligência artificial, dando as orientações. Porque no fim do dia você dá um prompt pra pessoa, criou, ficou legal, mas ela não entendeu o racional de nada ali, cara. Não. Se for pra reproduzir sem o prompt, já era. Ela não consegue. E a IA é surreal, né? IA é uma parada que quando passou uma semana, parece a sensação que você tem que tá totalmente atrasado. Que lançou uma coisa nova, mas eu acho também que a gente fica nessa bolha, né? Mas as pessoas ainda utilizam o chat ou o cloud para fazer um texto, para fazer uma legenda,
eu acho que é 5% do que ela pode oferecer. É, sem essas dúvida. atualizações. Eu acho que o que eu fiz que foi bem legal foi mapear aonde eu queria usar e aonde eu não queria. Isso é um exercício que acho que todo mundo poderia fazer. Pegar todos os seus processos, todas as funções dentro da empresa e falar disso aqui, aonde que a IA pode, de fato, ajudar a gente. Pô, aqui, por exemplo, o tráfego pago é uma coisa que eu sempre odiei. Odeio até hoje, na verdade. E aí... Olha aí, Kai. Não dá. Ela- O ela- tráfego, ela- o tráfego é a coisa mais chata de tudo que eu faço. E eu gastava 2 horas por semana para mexer nas campanhas. Agora, eu conectei o Meta com o meu escritório digital na Lovable e ele já me dá a visão das minhas campanhas que eu tinha que fazer na unha. Escritório digital não é Lovable, então a gente vai querer saber o que é isso, hein? Ah, sim. Muito legal, gente. A nossa vida mudou depois do escritório digital. Era no Notion. Beijo, Notion, abandonei. Eu mudei, eu tirei Excel, Trello, Notion, Google Agenda, tudo pro escritório digital. A gente não usa nenhuma ferramenta além do escritório hoje para gerenciar. Meu Deus. Tem que saber o que é Bem isso aí, legal. né, Kai? Você já explicou o como disso aí? Em algum lugar? Então, eu guardei esse segredo por enquanto. O que a gente fez foi que agora a escola é toda gravada em cima do escritório, né? E aí eu vou fazer uma coisa muito legal, não contei pra ninguém ainda, vocês são a primeira a saber, que é essa coisa de curso por curso não vai dar muito bom a longo prazo. Só que hoje, eu fiz uma pesquisa, o que o brasileiro mais consome é reality show. Casamento às cegas, BBB, A Fazenda. E eu falei, se eu criasse um curso reality? Falei, tá, será que dá? E aí eu soltei no meu Instagram, gente, como vocês aprendem mais? Eu me pegando como exemplo, e aí eu falo, ó, eu faço assim, pegando projetos do zero, que são meus, como exemplo, ou pegando um aluno real do começo ao fim do processo. 70% respondeu, pegando um aluno real do começo ao fim do processo. Aí eu fiz o primeiro teste, que peguei uma aluna, escolhi ela a dedo, e falei, eu vou criar o teu site para você. E eu mostro eu criando o site para ela, gravo a reação dela vendo o site, e ensino através do conteúdo dela. E deu muito bom, foi o curso Páginas que Vendem com IA, que eu faço pela Lovable. Deu muito bom, ele vendeu bem, eu falei, acho que dá certo. Testei ali meu MVP. Agora eu vou regravar a escola inteira sendo um reality. Uau, que massa. Então, escolhi uma aluna que ela não tem absolutamente nada. Ela não tem nada. Ela não tinha nem conhecimento monetizável. Eu que descobri o que ela ia monetizar. E aí, estruturei todo o processo dela. E agora a gente começa a gravar no Corpus Christi, dia 4. A gente começa a gravar o reality. Então, ela vai pra minha casa. Eu vou ensinar ela na hora, vou definir na hora, vou preencher o escritório na hora. E fazer toda essa visão real de como eu faço as coisas, né? De como que é o caminho ali para os alunos. Então, a escola inteira vai ser nessa pegada para gerar entretenimento, historinha nesse sentido, e automaticamente ensinar como que faz. Como que faz na prática, como que preenche na prática. Isso vai ser uma coisa bem, bem legal. E eu acho que, na minha visão, acho que vai ser o melhor produto que a gente vai ter. Que massa, meu. Muito bom. Deixa eu sair do roteiro aqui, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei curioso, pode ser que eu esqueça. Quem são suas maiores referências no Brasil hoje? Nossa, Você é tão fala, difícil meu, responder essa pergunta. tipo, você falou do reality, eu lembrei do La Casa Digital. Ah, Lembra disso aí? La Casa é do Pablo, né? do É Pablo, Lá, terrível. aquela loucura lá. Ele é terrível. Eu acho que... Qual é a minha dificuldade de ter referências no Brasil quando o assunto é marketing digital? Grande maioria dos grandes, não fazem nada do que eles ensinam. E isso me incomoda profundamente. Né? Eles têm uma equipe de 100, 200 pessoas, o cara que escreve a copy que ele vai falar. Então ele saiu tanto, ele cresceu tanto, que ele já não é mais o mentor que ele já foi um dia. Quando a gente olha para as mulheres, elas, na maioria das vezes, são pessoas que falam só de brand, só de um assunto específico, a roupa que você tem que vestir e tal. É difícil você achar mulheres que falam especificamente de funil, de marketing, de estrutura,
Muito difícil. Então, eu tive dificuldade de encontrar referências que eu admirasse, assim. Mas, de maneira geral, eu acredito que a Priscila Zillo, ela é uma grande referência para mim em gestão, organização, mesmo que ela viva de lançamento, né? Eu não acho que o modelo de negócios dela é o melhor modelo de negócio para mim, mas ela é consistente, ela é inteligente, ela sabe do que ela tá falando, ela faz o que ela tá falando. Isso me agrada muito, assim. Eu gosto muito da maneira que o Sobral produz conteúdo. Ele criou uma comunidade extremamente admirável, assim. Eu acho que o sucesso digital está muito atrelado em como você constrói comunidade. Eu não sou tão boa nisso quanto ele. É uma coisa que eu fico admirada. As pessoas, elas querem ser chamadas de subido, elas... Usam uma camisa subido, né? É um currículo. Eu fiz com Sobral. Eu sou um subido. Então, é como se fosse um selo, assim. Eu gosto muito disso nele. O Natanael é uma referência. Natanael Oliveira é uma referência em... O judeu lá? Não, ele mora hoje nos Estados Unidos, mas ele é uma referência que trouxe o modelo americano pro Brasil. E eu fui mentorada dele. É uma referência também que eu gosto da maneira como o Natanael me ensinou a vender. Ele, em relação a funil, não existe ninguém melhor no Brasil do que ele, assim. Ele sabe vender qualquer coisa. Ele não vai ficar zerado nunca. Ele vai vender todo dia. Qualquer coisa, em qualquer momento e estação, assim. Então, é uma grande referência também. Eu acho que na minha cabeça agora, produção de conteúdo, Jenny Keller. Ela mora aqui, Jenny Keller, né? Tive o prazer de conhecer a Jenny faz uns 2 anos. Jenny, Ela é uma É o quadro influenciadora, Jenny a obra. Jenny a Que obra. Você já ela viu faz algum vídeo dela? reformas, Isso. enfim. A Jenny é uma grande referência pra mim e eu tenho o privilégio de ser amiga dela. Porque convivendo com a Jenny, eu vi como funciona a cabeça de uma produtora de conteúdo. Que é muito diferente da cabeça de um infoprodutor. Porque ela tá preocupada com o like, né? Enfim, com o engajamento. E a gente, não. Pra mim, se meu post tem 3 curtidas e 10 mil de venda, eu não tô nem aí. Só que no resultado geral, é importante também engajamento. Porque engajamento diz sobre comunidade. Sobre criação de audiência. Então, convivendo com ela, eu comecei a misturar os dois mundos. O vídeo do bolo é exatamente isso. Quando eu fiz o vídeo do bolo, ele é extremamente roteirizado para viralizar. Ele é roteirizado para geração de audiência. Ele tem uma historinha. Eu fiz também um vídeo fazendo ovo de Páscoa para nossa família, que bombou o vídeo do ovo de Páscoa. E é muito baseado com a Jenny. A cabeça dela funciona assim. Isso aqui vira conteúdo. Ela tá sempre pensando que pode virar conteúdo. E às vezes a gente é muito engessado. Então, ela é uma grande referência pra mim. Isso até é um ponto, Nath, quando você falou da questão da produção de conteúdo, você focar muito no como. E aqui eu pensei, cara, se a gente foca muito no como, a gente acaba perdendo também a questão do engajamento, né? Fica aquele conteúdo sempre muito denso demais, que só vai ler quem realmente tem interesse em algo. Eu ganho na minha audiência que eu qualifico ela, mas de toda forma eu perco no crescimento da audiência. Então, existe hoje você trabalha com alguma porcentagem assim, tipo, cara, ou não? Caio, 70% eu trabalho esses conteúdos mais densos, um 30% agora focado nesse conteúdo que vai furar a bolha. Você trabalha de alguma forma assim ou vai no que dá na cabeça mesmo? O grande desafio... Tem um livro que chama Brevidade Inteligente, que é o poder de falar muito em poucas palavras. É muito bom esse livro. E o desafio é esse. É transformar um conteúdo denso em algo simples que qualquer pessoa entenderia. E aí isso virar um nível de atratividade e entretenimento. Meu pai mandou um áudio esses dias, depois eu mostro pra vocês. Que é assim, Natália, o meu amigo aqui me perguntou o que você faz. Eu fui explicar pra ele, eu falei que era trabalhar com internet. Ele, mas o que é na internet? Eu falei, marketing. Ele continuou. Eu falei, marketing digital. Ele também não sabia o que era. Eu falei, ela vende uma mentoria. Ele também não sabia o que era, eu mandei ele procurar no Google. Esse áudio é muito bom. É muito, muito bom. E aí eu falei, esse áudio é conteúdo. Então eu vou escrever um roteiro onde eu coloco meu pai tentando explicar o que eu faço pra um amigo. Põe o áudio do meu pai. Aí vem, pai, calma, eu vou te ajudar. E aí eu explico o que eu faço. E aí eu termino falando, você também tem essa dificuldade? Muitas vezes é relacionada a posicionamento.
Quando você não sabe explicar em uma linha aquilo que você faz, muito provavelmente teu posicionamento é genérico. Se o teu cliente chega no teu perfil e em 10 segundos não entendeu o que você faz, teu posicionamento é genérico. Existe um curso de posicionamento onde eu te ensino exatamente como fazer 1, 2, 3, 4. Digita aqui a palavra posicionamento. E pai, da próxima vez, manda esse vídeo pro seu amigo. Acabou. É entretenimento, é conhecimento e é venda ao mesmo tempo. Então eu não separo o conteúdo. Eu tô sempre vendendo, sempre entretendo e sempre educando. E essa é uma habilidade do marketing dos Estados Unidos. Eles não separam. O brasileiro, ele quer produzir conteúdo. A gente foi ensinado assim em 2020. Conteúdo de conexão, conteúdo de venda, conteúdo de engajamento. Não precisa separar. Você vai vender e educar ao mesmo tempo. Esse é o jeito certo de produzir conteúdo. As melhores publicidades, quando a gente olha para o mercado de influencer, é aquela publicidade que você nem sente que é publicidade. E é isso que eu tento fazer dentro do conteúdo, entendeu? Eu falei da Casa Digital, não tem como eu não falar de novo do Pablo Marçal, tá, gente? Admita. Eu acho que tem Eu curto, cara. Eu curto ele em algumas coisas, óbvio, né? Sim. Tem Dá pra várias admirar. facetas Aham. do cara, mas Sim, tem total. coisas que são admiráveis. E eu acredito que uma das coisas que eu mais acredito que seja interessante dele, cara, é como ele consegue usar algo que aparentemente era negativo pra fazer venda, né? Sim. Então, eu tô tentando lembrar. Ah, lembrei aqui. Foi quando saiu uma notícia de que ele foi preso, uma parada assim. E aí ele fez uma live contando a história dele, né? Onde ele passou a capivara toda dele lá, que ele foi envolvido no passado, Aham. onde amigos dele foram presos e ele foi preso também. Não sei se vocês viram uma parada dessa. Acho que não. E aí ele fez uma live lá falando assim, eu sou pior do que você imagina. E aí ele vai falar, eu vou te contar por que eu fui preso, tá? Cara, bombou a live assim, ó. Muito, mas bombou demais. Mas era uma live de vendas. Aham. Que no Sim. fim ele fez uma venda de um produto. Então ele canalizou essa pressão negativa ali em venda. Eu achei isso muito interessante. Você falando isso é legal a gente parar pra pensar, cara, não necessariamente eu tenho que dividir as coisas. Como Sim. que eu consigo apontar e entreter, gerar valor e gerar venda na mesma estrutura, né? Existe uma diferença entre clickbait e gancho. Eu gasto muito tempo, acho que grande parte do tempo, quando eu vou produzir conteúdo, pensando qual vai ser a chamada, qual vai ser o gancho, porque ele vai fazer o meu vídeo ir pra frente. Ele vai fazer o meu conteúdo ir pra frente. Só que o mercado ensina o gancho com clickbait, que é uma coisa que vai totalmente contra o que eu acredito de valor. Clickbait eu vou colocar uma mensagem sensacionalista pra chamar as pessoas, atrair a atenção delas, elas estão dentro da minha banheirinha e agora eu vou vender. Isso é manipulação, que é totalmente contra o que eu acredito com o evangelho mesmo, com a minha fé. Então, a grande dificuldade de ser cristã e trabalhar com marketing digital é você entender aonde você vai no marketing. Até que ponto, qual é o teu limite? E quem me coloca no limite, à beira do meu rio, é o evangelho. Então, pensar em uma chamada que vai fazer as pessoas clicarem não é errado, não é manipulação, é você pensar, cara, a galera vai gostar disso aqui, vai gerar curiosidade, vai gerar atenção, vai segmentar. Isso é estratégia de copy. Quando a gente pensa em clickbait, que é muito que o Pablo usa e todos os outros marqueteiros que eu odeio no marketing digital, é justamente isso. Eles aproveitam das situações para colocar as pessoas dentro de uma banheira, atrair a atenção delas, e isso vai dar certo. Esse é o problema. Isso acontece no YouTube, acontece nos Shorts. Você vai ver, por exemplo, no YouTube, uma tag, uma chamada lá, que aí você vai ver o vídeo e não tem nada a ver com o que estava na tag. Mas você clicou e você viu o vídeo até o final para ver se aquilo era real. Porque o que importa no final do dia é a porcentagem de visualizações. Então, isso é uma coisa que eu cuido muito no conteúdo, porque eu sou bem pior do que vocês pensam. Eu sei o que fazer para a pessoa entrar na minha. Eu sei o que fazer para manipular ela. E eu não quero usar essa artimanha. Então, esse é um desafio de trabalhar com marketing digital. E entender que talvez você vai vender menos por ser mais honesto. Você vai vender menos por fazer menos o que o marketing diz para você fazer. E esse é um grande desafio. Muito bom. Nath, voltando para essa Muito parte bom. de posicionamento. Hum. Principalmente nessa era que a gente tá de IA, onde a gente entra muito no perfil,
sempre os conteúdos são semelhantes ali, você percebe que é Genérico, aquele né? conteúdo genérico de A, mas a pessoa quer o volume ao invés de qualidade. Então ela tá muito preocupada na quantidade de post que ela vai fazer, mas que o conteúdo não esteja ok, mas não se preocupa com por trás ali, com o posicionamento. Existe alguma regra básica para que a pessoa que está ouvindo esse podcast agora, ela possa entrar, ver o perfil dela e vai dizer, eu tô com problema de posicionamento ou não, meu posicionamento tá ok. Tem algumas palavras no digital, vocês percebem que ficou meio genérica? Você fala ecossistema, ninguém sabe muito bem o que é. Fala Fun- estrutura, não sabe? Fala Estrutura, funil. funil, Posicionamento tá nessa lista de sim. palavras que o mercado zoou. Mas é tão importante e eu fico chateada porque ele entrou num lugar que não deveria. Posicionamento virou água na taça, blazer, batom vermelho e posicionamento não é nada disso. A melhor definição que eu tenho de posicionamento é o lugar que você ocupa na cabeça do cliente. E você ocupa um lugar bom ou ruim, independente se o seu posicionamento está funcionando ou não. Então, todo mundo tem um posicionamento, seja ele bom ou seja ele ruim. Para você ocupar um lugar na cabeça do cliente, é basicamente assim: o Caio, aquele que seu cliente responderia sobre você? Natália, aquela que, sabe? Uhum. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você descobre se o seu cliente consegue fazer. Às vezes eu até faço com os alunos caixinha de pergunta. Coloca no teu Instagram agora uma caixinha de pergunta colocando, complete a frase, Natália, aquela que. Você vai conseguir identificar bem rápido se as pessoas estão falando que você é o que você diz que é. Esse é um ponto importante. Segundo, quando a gente fala de posicionamento, a gente também tem que entender que ocupar um lugar na cabeça dele não significa que ele vai comprar de você. Então você precisa encontrar uma brecha no teu mercado para conseguir se posicionar, senão fica genérico demais. Natália ensina produtores digitais. Isso não é posicionamento. Natália, aquela que ensina produtor digital. Que mais? Quando eu coloco contexto, pessoa, situação, dor, objeção, né? Eu te ensino a estruturar um negócio que vende mais, que funciona melhor, sem depender totalmente de ti. Isso é um posicionamento um pouco mais específico. Eu acho que a pessoa tem que olhar para o Instagram dela e responder as perguntas. Eu consigo entender aqui fácil, em menos de 10 segundos, o que eu vendo, para quem eu vendo e, principalmente, o que eu defendo, que é superficial, incompleto no mercado. Se ela conseguir responder isso rápido, ela está bem posicionada. E aí a grande dificuldade para mim é quando o nicho é muito aberto. O meu nicho é muito aberto. Eu ensino a pessoa a construir um negócio digital. Olha quantas coisas eu ensino dentro da construção de um negócio. Seria muito mais fácil para mim falar: eu ensino conteúdo. Eu ensino posicionamento. Então, quanto mais aberto o teu nicho, mais difícil o posicionamento. Quanto mais fechado o nicho, mais fácil é você se posicionar e ser especialista. Só que para pensar assim, algum amigo teu que falou: eu tô pensando em construir um negócio ou criar um infoproduto, vou desenhar meu posicionamento. Geralmente é: onde que eu gravo? Você tem câmera? Que microfone que eu compro? Vou fazer umas fotos profissionais. Então, a inversão de prioridade dentro do digital é muito real. Quase ninguém se preocupa com isso e é o primeiro passo depois de entender qual conhecimento vai monetizar para o negócio dar certo. Porque posicionamento deságua em tudo. Primeiro você faz o texto de posicionamento, depois você escreve a bio, depois você define se vai ser verde ou rosa em identidade visual, porque aí define o público, depois define que tipo de produto vai ser, qual que vai ser a tua promessa. Nossa, posicionamento, ele é a base do negócio para você se manter. Vamos lá, vamos deixar Cheio isso de aqui. pergunta aqui, cara. Não, vamos deixar isso aqui mais prático, né? Vamos. Vamos pensar. Vamos pegar esse cara que ele tem um amplo conhecimento fora do digital e agora ele quer transformar esse conhecimento ali e monetizar no digital. Tá. O que é que ele precisa, uma sequência de passos assim que ele precisa seguir? E deixa eu só fazer uma pergunta antes, tá? Que vai anteceder a tua Tá. resposta. Mas tem tudo a ver. Esse cara, vamos dizer que ele é um professor numa faculdade. Que é o contexto do exercício que a gente vai ter aqui.
Você acredita que esse cara, ele consegue tocar as duas coisas ao mesmo tempo? Como que ele consegue distribuir energia? Então são dois pontos, né? Que é um grande desafio, né, cara? Sim. A gente percebe que tem muita gente que tem um alto potencial, mas Uhum. ele tem energia dedicada em outra coisa e ele não consegue fazer isso sair do papel, a ideia virar uma É. execução, entendeu? Se fosse há um ano atrás, eu diria, ele consegue se contratar XYZ. Mas hoje, com a IA, ele consegue sozinho. Porque os grandes gargalos, que era a parte operacional, criação de landing page, diagramação de produto, até mesmo a própria edição dos cursos, a IA substituiu facilmente. Então, processos que demoravam 3, 4 horas, hoje eles demoram 10, 15 minutos. Por isso que ele consegue. Mas ele não consegue sem método. Ele tem que saber o que ele tem que fazer. Porque como ele tem pouco tempo, ele tem que sentar no computador já direcionado. Ele não pode sentar no computador para estudar e depois executar. Entendi. Ele tem alguém que estudou por ele e fala, faz isso aqui. Ele tem que ser mandado nesse primeiro ano de negócio. Até que dê certo e aí ele avança para próximos passos, entendeu? Mas vamos lá. Você tem um conhecimento que você quer monetizar? Ou não? A persona, aham. Ah, aí Diz aí, Caio. Diz aí. Dentro vai. do que você faz, assim, o que você acha que Lá venderia? vai. Ela já sabe o meu, que ela vai ser mais fácil se eu falar Vai ser de mais mim aqui. fácil, né? Vai ser mais fácil. Caio, então. Tanto faz. Pode ser, vai comigo. Vai pro Caio. Não, mas aí, você monetizaria tráfego? Cara, então, vamos lá, vamos agora fazer uma mentoria que nem a gente fez com a de vendas, né? Mentoria. Ah, Acho que eu até falei isso pra você. Não sei se você chegou a ouvir, mas eu falei pra você. Hoje, nesse mercado de IA, a gente pode. O tráfego tá se tornando ali um commodity, né? Qualquer um vende o tráfego. tá. A gente, como operação, como Bright, a gente não vende mais só tráfego. A gente vende toda uma estrutura por trás. Desde implementação de CRM, enfim, toda uma estrutura por trás que vai além de tráfego. Mas aí eu pensei, cara, por que não eu aproveitar essa onda de IA que está surgindo, principalmente agora facilitando o processo que você pode subir campanha no cloud. Você pode, o cloud, otimizar para você as campanhas, métricas e tudo mais. Então se tornou muito mais fácil para qualquer um fazer. Uhum. E qual é uma grande barreira de entrada de muitas pessoas? É o fato de eu ter que pagar um gestor e ainda ter que pagar meu investimento em mídia. Tá. Fiz, cara, por que eu não ensino a pessoa a fazer o seu próprio gestor de tráfego utilizando a IA? Porque eu não crio um produto assim desse tipo? Entendeu? Mas aí vai entrar o ponto, eu vou utilizar isso aqui como mentoria mesmo. O meu posicionamento para Bright, eu preciso ter um outro posicionamento do que esse cara que vai vender. Claro, porque ele não vai contratar você. Você vai Exatamente, queimar. exatamente. E aí eu tenho o meu Claudinho também, né? Eu conversei com o Cláudio. Cláudio, o que é que você acha? Ele falou assim, Ah. Caio. E aí você vai ver se vai concordar Aham. ou se vai contrapor ao Claudinho. Caio, dá certo, mas com cuidado. Uhum. Qual o cuidado? O cuidado que você precisa ter é que isso não pode de nenhuma forma tomar sua linha editorial de conteúdo, que a pessoa vai chegar no seu perfil e vai ver que você faz isso, sabe? Isso precisa ser como se fosse vendido no bastidor. Cara, eu ajudo essa empresa aqui, mas o meu foco é o cara aqui, o empresário que eu vou vender o serviço da Bright. Mas se por acaso você chegou aqui, eu tenho esse serviço para você, Tem que entendeu? ser um downsell. Entende? Porque assim, quem é o cara que vai comprar? O cara que não tem dinheiro para pagar a Bright. Uhum. Ele não tem dinheiro, porque quem pode escolher não faz. Essa é a verdade. Sim. Tráfego pago é uma das funções que exige, mesmo que seja, aspas, só apertar botão, exige alguém ali de olho. E raramente o especialista, infoprodutor, quer se dedicar nisso, porque ele está pensando em outras coisas. Quem compra o teu produto é quem não tem dinheiro para pagar uma prestação de serviço. E vai ser a primeira coisa que ele vai tirar assim que ele tiver dinheiro. Uhum. Porque ele não quer aprender. Um outro público que compraria também é a gente pensar em um público que ele foi enganado pelo gestor de tráfego anterior. Então, ele não tem nenhuma visão clara do negócio dele, ele não consegue ver. Então, ele quer aprender minimamente para poder cobrar o gestor atual. São essas as analogias que a gente poderia fazer. Não tem nenhum problema em você ter esse curso.
mas ele não vai fazer parte hoje do teu posicionamento principal, da tua metodologia principal, de tudo que você de fato precisa fazer. E aí, será que vale a pena construir um produto que não vai fazer parte do teu 80/20? Será que vale a pena gravar, editar, só para subir uma demanda do mercado de um cliente que você nem quer ter? Você está basicamente dizendo, eu vou te ensinar a fazer porque você não tem dinheiro para me pagar. Tá, check, ensinou. E aí, a partir do momento em que ele começa a ter dinheiro, ele te contrataria? Agora que você ensinou ele? Como que ia ficar isso? Eu não sei se vale a pena como estratégia de negócio, como energia gasta, entendeu? Um curso ou um workshop, enfim, para o empresário gerenciar e ter uma visão clara. Porque eu defendo uma ideia de que você tem que delegar o tráfego, mas é o teu dinheiro com a torneira aberta. Você tem que entender minimamente aquele negócio. Tem que entender o que é bom, o que é ruim, se TR tá A, tá B. Tem que entender. Então, um curso de análise de métricas básica para o empresário venderia com muito mais facilidade para o mesmo público que você faz do que necessariamente um curso de IA para fazer sozinho. Eu sei que você tem essa demanda, mas tem que entender que é uma demanda de um público que você não quer. E aí você fala, eu não atendo essa galera. Eu não sou o gestor de vocês. Uhum. Entendeu? Animal, hein? Legal. Essa é a questão do posicionamento, né? Animal. Até um ponto que a gente discute muito como operação, né? Hoje nós somos em 4 empresas principais no grupo Aham. e o nosso principal core de atendimento é prestação de serviço mesmo, né? Onde a gente desenvolve a estratégia, define a linha tática e operacionaliza tudo para o cliente. Obviamente que em colaboração com o time dele. A maior parte dos nossos clientes tem time de marketing dentro de casa também, né? São grande parte B2B, indústrias e assim por diante. Mas a gente sabe o teto que a gente tem como prestação de serviço, Sim. né? Porque nossa escala, ela é lenta. Não tem como a gente escalar serviço. E vocês gostariam de ter um infoproduto acoplado aí? E a gente pensa, né? A gente tem até uma marca já desenvolvida que seria uma marca de educação. É como se a gente tivesse um braço G4, Boa. sabe? Um G4 só que é do nosso grupo, Aham. onde a gente ensina todo o nosso como. E no detalhe mesmo, a gente vai ensinar, às vezes, do cara que ele não... Tem 2 cenários. O cara não consegue nos contratar ainda, ou ele não quer contratar a gente porque ele já tem um time todo in-house. Ele quer que o time aprenda a nossa metodologia. Então a gente pensa em ter 2 linhas. Uma de advisor mesmo, como se fosse um conselheiro desse time. Mas ao mesmo tempo também não tem escala. Então a gente queria ter não um produto, né? Mas uma infraestrutura de educação nessa linha, sabe? Onde a gente abrisse a casa mesmo. Hoje, com a quantidade de clientes que vocês têm, era possível vocês darem um MVP com essa galera e falar, ó, dia X vai ter um treinamento de copy, um treinamento de tráfego com os clientes atuais, para ver se eles teriam interesse em consumir a educação de vocês? Porque eu acho que seria o primeiro passo. Começar dentro de casa. E aí, além de tudo que você entrega, eu também capacito o teu time. Se essa escola crescer, se a educação crescer, aí vocês começam a oferecer só educação para qualquer lugar. Educação para empresas XYZ, entendeu? E aí vocês viram um ecossistema de negócios, marketing e venda do Brasil em relação a aquilo que vocês ensinam. Eu acho que funcionaria, mas primeiro eu faria isso dentro de casa. Eu não iria para fora agora. E se a gente... Porque assim, hoje talvez os nossos clientes são clientes que contrataram o nosso serviço por talvez ser o... Eles não vão ter um time para capacitar e nem para educação e nem para advisor, né? Por isso que eles acabaram contratando o serviço mesmo. Tipo, a gente não tem quem faça. Se a Mas gente- esse time interno deles? às vezes é um time muito mais gestor do que operador, né? No sentido, é mais um analista generalista. O cara, ele mais coordena a demanda, não é um cara E que põe mão na o que a gente massa. conseguiria produzir para ele? Tem muita coisa que facilitaria o trabalho de vocês treinando esse cara.
Uhum. Possivelmente tem algum... É isso que eu falo. O primeiro passo é entender qual vai ser o conhecimento monetizável. Porque de tudo que a gente sabe, o que vai mais ajudar a gente lá na frente? Entende? Esse analista que é genérico, qual o impacto dele na operação de vocês? O que ele precisa estar melhor treinado? Para que vocês trabalhem melhor? Para que o cliente fique mais feliz? Vocês fazem todo o trabalho. Esse analista, ele pega alguma coisa desse trabalho pronto. Sim. Vamos imaginar que é um comercial. Vocês vão lá, criam um LP, fazem a operação, colocam o funil. Tá chegando 100 leads por dia pro comercial. E tá uma porcaria. Não tá convertendo nada. Se essa empresa para de vender, qual é a primeira coisa que ela vai cortar? Gente. Vocês. Uhum. Então, o nível de educação que vocês precisam entregar é pro comercial bem treinado. O lead vai chegar e ele vai converter, porque a gente também treinou esse comercial. E não precisa ser você que vai ensinar. Pode chamar um especialista em vendas, gravar com ele, colocar na tua plataforma para vender. Vai falar, ó, nós vamos entregar toda a operação pronta e eu vou pedir pro teu comercial assistir o nosso curso de vendas. Porque se ele estiver capacitado, o nosso trabalho vai fazer efeito. E aí você atrela capacitação com resultado. Animal. Entendeu? E querendo ou não, às vezes você vende o serviço e a educação. Você já vende as duas coisas. Vendo Exato. do combo, né? Aí ele vai... Você pode comprar nosso pacote de serviços e assinar a nossa academia por X reais por mês. Entendeu? Inclusive, vamos ter um módulo. Eu acho que quem vende serviço, a educação tem que estar atrelada ao que ajuda o serviço a se manter. Não pode ter nada que pode competir com o serviço que você faz hoje. Entendeu? Não vale Sim. a pena. Mas o nosso objetivo futuro, longo prazo, é ter uma fatia considerável do nosso faturamento com educação. É. Né, Kai? Mas é o jeito, uma é o melhor expectativa jeito que a de gente ganhar tem. dinheiro hoje. Eu falo pra minha mãe assim, mãe, ela vende produto, né? Ai, mãe, produto não dá, mãe. Tem que vender conhecimento. Mas tá melhor que serviço ainda, viu? É. O único serviço que eu vendo é desenvolvimento de sistema. E com a Lovable, né? Então, a gente fechou alguns projetos esse ano e eu já sinto a grande diferença que é você vender. Mesmo que a gente ganhe o triplo do que a gente ganha no infoproduto. Ainda assim, eu penso, cara, cliente é totalmente diferente de aluno. Totalmente diferente. Totalmente. É bem mais difícil de vender serviço, concordo. Por isso que ele tem que ser muito caro para valer a pena. Muito bom. Deixa eu mudar de assunto aqui. Não sei se o Caio tem algo na pauta aí pra já puxar depois, mas eu tava vendo esses dias os stories do Guto Galamba, sabe? E ele tem uma história bem interessante, assim, de como ele se tornou conhecido e tal. Mas um stories dele me chamou muita atenção esses dias, que ele falou o seguinte, respondendo uma caixinha de pergunta, né? Tem muita gente que acha que pra entrar no mercado digital é gravar 3 criativos, fazer uma LP e vai ficar milionário. Cara, não é. É Não. muito trabalho, é criativo pra caramba, é funil pra caramba, é muito Sim. produto. E aí eu falei, cara, realmente, né? Talvez a gente que não tá imergido no contexto dele nem imagina a infraestrutura que ele tem por trás de tudo aquilo que ele tem de venda. O outro exemplo é o Cariani. Ele foi naquele podcast com o G4 Educação e ele falou, né, que eles faturaram um grupo lá 400 milhões no ano e ele comentou, acho que 150 milhões foi de infoproduto. Uhum. E até aquele momento eu já acompanhava o Cariani há bastante tempo, não tinha chegado nenhum criativo pra mim de infoproduto. Eu só acompanhava ele no entretenimento até hoje. O gestor de tráfego fez um bom trabalho, então. Então, muito louco, porque aí depois começou a chegar criativo de infoproduto. De você quer emagrecer, tal, papapá, e ele tem vários produtos, né? Vários funis rodando e assim por diante. Então, o que eu quero trazer aqui, que você pudesse trazer a tua análise. Hoje a gente vê grandes players, ou até players que ainda estão performando, né? Crescendo e tal. A gente às vezes vê só a pontinha do iceberg, né? Sim. Qual que é esse iceberg todo, assim, na tua leitura? A estrutura de um negócio digital, ela vai dividir em 3 etapas: base, funil e operação. Quando a gente fala de base, é o trabalho de definição de posicionamento, definição de método, ajuste de qual vai ser o produto, processo de tomada de decisão.
Muita gente trava aqui porque não sabe o que fazer e para ali. A pessoa que vence isso, vai para a fase de funil, o funil é como, quando eu vou vender. Basicamente isso. É você definir se vai ser um funil com post, vai ser um funil com stories e tudo mais. E aqui que é o grande segredo. O funil que você escolhe define teu modelo de negócios. Define o tamanho da estrutura que você vai construir. Define como vai ser a sua rotina. Define se você vai tirar férias. É isso. Tem gente que escolheu um funil que mata ele por dentro. Que é muito grande, que faz o iceberg ficar maior do que ele deveria. Faz ele construir uma estrutura que ele não precisava. E tem gente que escolhe um funil mais simples, mais fácil, que vende todo dia, que não depende da sua exposição. Então, a primeira pergunta que eu faço para um aluno nessa fase do funil é: como é a sua vida? Você tem filho? Não tem? Principalmente as mulheres. Eu questiono muito como é a rotina dessa mulher, se ela tem uma rede de apoio presente, se as crianças vão para a escola ou se não, se o marido vai ajudar ou se não. Porque isso define que funil que eu vou escolher para ela. E existem mais de 60 funis no mercado digital. Qual eu vou escolher? É um self-service. Eu tenho que escolher um modelo que combine com a vida que eu quero viver. Esse é o primeiro ponto. É uma decisão de vida, não é uma decisão de CNPJ. Então, eu escolhi funis que eu trabalho muito pouco. Muito, muito pouco. Então, eu tô aqui, eu tenho certeza, quando eu pegar meu celular, eu vou estar vendendo. Porque, mesmo que eu não esteja aparecendo agora, esses funis estão aparecendo para mim. Mas aí, antes desse funil se tornar automático, maravilhoso e leve, um dia ele foi manual. Aí a gente passa para a terceira fase, que é a fase de operação. O que envolve operação? O que está por trás de um funil. Para um funil acontecer, você precisa de copy, página, design e tráfego. Isso aqui é o gargalo de muita gente. As pessoas não conseguem fazer essa operação. Então, a gente está falando basicamente que você vai ter uma área de membros, e para ter essa área de membros tem que ter um curso gravado, editado. E aí, depois disso, você vai colocar essa copy dentro de uma página de vendas, que vai exigir site, hospedagem, domínio. Depois disso, você vai precisar de um design para a página ficar bonita, uma foto para a página ficar bonita, as cores, logo da tua marca, se vai ter logo, se não vai ter. Tudo isso é o iceberg. Ai, ufa, a página ficou pronta. Cadastrou pixel na página. Mas o que é pixel? Como assim? Da onde que veio? Tá com a API de conversão correta? Senão você não vai saber quem que chegou nessa página. Você não consegue fazer remarketing. Ai, não, agora tá tudo certo. É só clicar. Mas cadê o criativo? Aonde que a gente... Como que as pessoas vão descobrir que isso existe? Tem um criativo tanto pro feed quanto pros stories. Vai fazer também em outros lugares? É isso que a gente vai ter que pensar. Ai, agora tá tudo certo. É só rodar. Colocou pra rodar. Tá vendendo? Ok. Acabou. Agora vamos otimizar. Vamos escalar? Não, não tá vendendo. Então tem que passar batom no porco. Então a gente vai ter que entender o que tá dando errado. Mudar um detalhe da página, mudar outro. Isso é o iceberg. A operação, hoje, é a coisa mais complexa dele. Até ali é só tomada de decisão. Página, funil, enfim. Mas quando chega ali na operação, as pessoas travam. Aí você tem duas decisões. Ou você aprende, e você tem que ter tempo, ou você delega, você tem que ter dinheiro. Então é bem fácil decidir se vai delegar ou não. Tenho tempo, vou lá e vou aprender. Tenho dinheiro, delega essa parte da operação. E tudo depende do volume, da quantidade. Porque fazer isso para um produto é fácil. É isso aí. Fazer isso para 10 produtos é difícil. Mas aí você vai fazer para um só e vai fazer mesmo a tua empresa depender de um único produto? Se esse produto parar de vender? Meu Deus. Nath, eu tava vendo um podcast do Jacan, o cozinheiro, Aham. né? E ele falava: nem todo cozinheiro nasceu para ter restaurante. Tipo, É a gente isso. acha que para você ter um restaurante, você precisa cozinhar bem. Mas nem todos aqueles que cozinham bem, de fato, precisam ter um restaurante. Ou eles conseguem ter um restaurante. É Porque isso. ter um restaurante é difícil de você, é diferente de você cozinhar, né? Então, essa narrativa também a gente pode trazer para o digital. Por mais que eu tenha o conhecimento, cara, mas talvez o mercado, o negócio, essa estrutura por trás não é para mim. É. Eu tenho um conhecimento, mas
isso aqui eu não vou conseguir manter. O digital definitivamente não é para todo mundo. Ele não é pra gente preguiçosa, para começar. E também não é para quem não quer trabalhar tanto, porque dá uma impressão de... Talvez foi vendido dessa forma, né? Venha trabalhar com o celular de casa na beira da praia. Primeiro que eu nem quero trabalhar na praia. Começa aí. Segundo que as pessoas acham que é mais simples, mais fácil, mas é construir um negócio como qualquer outra coisa. Existe dedicação, existe empenho. Mas eu acho que nesse ponto que você tá trazendo, existe 3 níveis. Vamos falar de dono de Instagram, infoprodutor e empresário digital. Qual a diferença entre eles? O dono do Instagram, ele criou um Instagram que deu bom, as pessoas pediram para comprar, ele foi lá e vende. Fim. Acabou. O infoprodutor, ele cria conteúdo para vender aquele infoproduto. O método XYZ. Mesmo que ele fature milhões de reais. Muito, muito mesmo. Infoprodutor, ele só tem um produto digital. E acabou. O empresário digital, ele construiu uma estrutura. Ele construiu vários funis que trabalham sozinho. Ele não depende de um único produto. Ele não depende de uma única forma de vender. Se desliga uma chavinha, a outra está funcionando. Se o Instagram parar, ele tem lead no e-mail, ele tem lead no WhatsApp. Ele não está dependendo daquilo ali dar certo. Ele está dependendo da estrutura dar certo. O que sustenta o negócio dele não é ele, isso é bem importante de dizer. Não é dependente dele, os processos estão bem estabelecidos. Não é o produto que ele criou, mesmo que seja o produto principal. E também não é o funil da galinha dos ovos de ouro que ele está fazendo. É a estrutura que ele construiu. Você, na época que estava sendo meu aluno, você vê que eu dava muita aula ao vivo. E eu estou na fila de adoção, então as crianças podem chegar a qualquer momento. Eu falei, cara, eu não sei se eu quero continuar dando aula ao vivo como eu dou. Então eu preciso parar agora para acostumar a audiência, para não parar quando as crianças chegarem. E eu desliguei o funil aula ao vivo. E eu não estou vendendo menos por isso. Eu liguei um outro funil para substituir. Eu tomei uma decisão esse ano que eu teria menos mentorados. Já fui uma pessoa que teve 90 mentorados mês e eu queria baixar para 15. Então, meu produto principal, que era a mentoria, hoje não é mais. Eu substituí esse produto principal por outro produto. Então, eu sinto essa leveza que a gente estava falando no começo, de eu tomo uma decisão, a minha vida pessoal decide como que vai ser a empresa dali para frente. Isso muito porque eu sou mulher. Muito bom. Acho que nesse sentido, porque a nossa rotina é muito diferente. Então, se eu tô melhor nesse sentido, eu vou fazer mais coisas. Se eu tô pior, eu vou fazer menos coisas. Eu tomo as decisões. E é isso que eu gosto de quando a gente tem estrutura de um negócio digital, sabe? Então, quando você fala... Eu gostei muito dessa frase do Jacan. Eu acho que é isso, assim. Cara, talvez você nem deveria entrar. Eu sempre falo assim, eu não vou dizer pula que a água tá quentinha. Eu vi até um post que você Eu fiz um soltou post aí. hoje de manhã. Eu falei, eu não vou dizer porque não tá quentinha, né? E agora, depois de entender todo esse cenário, aí você fala, você quer fazer isso? Se você quiser fazer isso, se você quiser, aí sim eu vou dizer, então pula que vai dar certo. Mas não quer dizer que a água tá quentinha. Não é tão simples quanto parece ser. Animal, hein? Muito bom. Cara, eu continuo sendo provocado aí pra gente Criar um produto? alguns funis, produtos. Cara, acho que a gente poderia finalizar com um desafio seu. Cara, Natália não te conhece. Ah! Nossa, aqui vai ser legal, hein? Natália não te conhece, não sabe quem é o Renato. Ela, de certa forma, comigo seria mais fácil, porque ela já me conhece. Isso é. Inclusive, ela até se... A Natália foi uma das pessoas que ajudou bastante até a gente no processo de vinda pra Curitiba. Foi a primeira pessoa a saber, tá? Que legal. Quis alugar a casa. Ela queria alugar a casa dela pra gente. Olha aí, Foi cara. no processo que ela tava de mudança. Que massa. Mas foi legal. Então, vamos tentar, a partir Vamos. daquilo que o Renato... Você tá na sessão de mentoria, primeira mentoria com a Natália. Você fala, cara, eu sou bom nisso, faço aquilo. Pra gente ver se nasce algum produto aqui. Vamos testar? Dan, 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 dan. Você que Vamos. manda. Bora. Você é formado em quê? Ixi, começou mal. Você fez formação? Não. Eu fiz teologia, mas não terminei. E aí, como que você foi parar nisso que você faz hoje?
Nossa, mano, pior que eu falo demais, né, Kai? Cara, Vou vai, resumir, resume, tá? resume. Tá. Cara, eu com 21 anos abri minha primeira empresa, era uma loja de roupa. Aham. Fui assaltado. Dali, Deus me deu a direção de abrir uma agência. Abri uma agência, isso 10 anos atrás. De uma agência virou um grupo, e isso faz 10 anos. Tô resumindo pra caramba. Não, Nossa, resumiu resumiu tudo. muito. Mas aí, 21 anos, abriu uma loja. Da onde veio essa vontade empreendedora? Não tenho carteira assinada. Nunca trabalhei fixo em um lugar. Meu primeiro emprego fui garçom. Inclusive ia mandar currículo no Outback, né? Mas eu tinha um ministério itinerante. Pregando, ministrando. Era cantor. Aham, E aí eu tinha uma loja de roupa itinerante. Só que quando eu casei eu precisava gerar mais recurso. tá. Aí loja itinerante só não era o suficiente. Aí foi quando eu deixei de ser itinerante apenas e montei uma loja física. Era uma loja cristã e tal. Entendi. Era isso. E aí, por que de uma loja de roupa foi pra agência? Essa direção de Deus veio a partir de qual lugar? A partir, Deus me perguntou assim, o que você tem nas mãos? Uhum. E eu falei, bom, eu tenho design. Eu era designer, né? Eu fazia as estampas da roupa, Ah, boa. fiz o e-commerce da loja, fiz tráfego pra loja também, bem mal, porque eu dei o tráfego também. Então, meio que a loja, você sente hoje a dor que todo empresário sente, por isso você resolveu o problema dele. Porque você se viu como empreendedor pensando, eu não posso só ser vendedor de roupa. Eu também tenho que ser a pessoa que faz o site, que pensa no e-commerce, que faz o design, que conversa com o fornecedor. E aí a tua agência ia resolver esses problemas. Foi exatamente o que eu fiz pra mim, eu falei, cara, eu posso fazer pras pessoas. Na loja mesmo já começou a ter essa demanda. Pô, Renato, faz pra mim aqui também. Aí eu comecei a fazer. Então, quando eu fui assaltado na loja, eu já tinha uma direção. Pô, isso aqui tá me dando receita, vou por aqui. Tá. E aí você começou a prestar consultoria para essas pessoas? Não, serviço mesmo. Então eu fazia o marketing, né? Era uma urgência, né? Fazia o marketing para eles. E aí o marketing envolvia todo o design, toda a comunicação, todo o LP, deixava o e-commerce rodando. Não, eu fazia de tudo. Redes sociais, design, vídeo. Tudo que uma agência de marketing digital faz, eu fazia sozinho ali, né? Só que com um ano, contratei uma pessoa pra me ajudar, depois mais uma pessoa, e a gente foi crescendo. E hoje é o que vocês fazem. Hoje é um grupo, né? Que aí em 2020, eu entendi que cada frente de atuação, ela tinha um potencial muito maior do que o que eu estava atingindo. Eu tinha um teto muito curto de atendimento. Então, por exemplo, site. Eu fazia um site simples, só que eu sabia que dava para ir para um outro nível. Então eu cobrava, sei lá, R$ 700 num site, Uhum. no máximo. Só que eu vi um mercado que cobrava 50 mil num site. Sim. Eu falei, cara, como que eu cobro 50 mil no site? Tenho que ter um profissional diferente. Tá. Só que para eu ter um profissional diferente, eu vou ter que pagar um salário diferente. Aí foi quando eu Aham. comecei a entender como que eu mudo tudo isso. E aí foi quando eu entendi que se eu trouxesse pessoas de cada departamento para estruturar uma empresa focada nisso, Uhum. a gente ia ter um patamar muito maior. Aí a gente fez isso. Então aí Legal. a gente, de uma agência, se tornou 4 empresas, que na verdade cada departamento da agência virou uma empresa. Foi mais ou menos isso. Eu acho que, olhando pra tua história, esse é o principal ponto, assim, que é muito mais fácil encontrar conhecimento monetizável dentro de um repertório que já existe, e não construir algo que não tá dentro de você. Existem algumas possibilidades de negócio. Primeiro, ensinar outros Renatos que estão lá nos seus 20 e poucos anos no meu agência. Tem vários jovens, assim, que falam, cara, eu quero ter a minha agência. Como que eu vou de eu trabalhando no quarto com o computador cobrando pouco a ter uma empresa gigante com 4 grupos? Como que eu faço isso? Então, vai ser uma referência para esses jovens empreendedores, assim como você foi. Porque você trilhou a jornada do herói, é exatamente essa. E aí cabe um ecossistema de produto bem fácil de criar, né? Como que eu saí de X para Y, como que eu fui de lá para cá. E aí você vai ter o teu curso com o método de como você seguiu, vai ter a mentoria para ele também. Você consegue olhar hoje facilmente para uma agência e descobrir todos os gaps que ela tem. Tanto de pessoal, quanto de precificação, quanto de processo, quanto de equipe, isso vai fazer diferença. Isso é um público, que é o público profissionalizante. Todas as vezes que a gente ensina uma profissão, a gente ganha mais dinheiro.
Porque o jeito de ganhar mais dinheiro no digital é ensinando outra pessoa a ganhar mais dinheiro. Eu ensinava organização quando eu comecei. E foi bom. Mas ninguém paga 10 mil pra você organizar a agenda. Uhum. Entende? Eu ia ter um teto. Quando a gente fala de ensinar a construir um negócio, não existe teto. Hoje a minha mentoria mais cara custa 50 mil. E as pessoas pagam. E isso nunca aconteceria com o nicho de organização. Uhum. Porque ela sabe que o 50 vira 150, 200, 300, 1 milhão. Então ela paga. Da mesma forma que esse cara pagaria, porque ele sabe que investir 5, 6, 10 mil numa mentoria com você vai fazer ele fechar 4, 5 contratos que vai levar a agência dele para o escritório que ele sempre sonhou, para ter uma equipe que ele sempre sonhou. Isso é uma possibilidade. Você gosta dela? Eu gosto. Eu já pensei nisso. Falar bem a verdade. Já conversou sobre isso? Mas eu acho que o desafio que a gente tem que é um medo, né? De que eu não quero me posicionar como um cara que vai ajudar agências, entendeu? A nível de... O que eu ocupo na mente do cliente. Entende? Como você quer ser visto? Então, como hoje o nosso produto fala com um empresário que fatura seus 300, 400, 500 mil por mês, o que é uma indústria e tal, eu quero me conectar com esse cara. Então eu tenho receio de criar uma narrativa em cima dessa jornada de agência. Já até pensei em criar um Instagram secundário, Sim. focado nessa narrativa. Seria legal. Pra eu não diluir a estratégia que eu tenho com o meu principal alvo hoje. Mas Sabe? hoje, o cliente de vocês chega pelo Instagram da Bright ou chega pelo teu? Pelo meu. Por enquanto. A ideia é que cada player tenha o seu posicionamento. Deixa eu trazer um exemplo para ficar mais claro. Sabe o grupo G4? Uhum. Que tem o Alfredo, o Nardon e o Thales. Pronto. O Renato, ele se encaixa muito no perfil do Alfredo, que é aquele cara relacional. Que ele se relaciona com o público, a partir dessa relação surge orçamento para fazer o gerenciamento. E a partir do Renato que despenca, assim, deságua para as empresas do grupo. O cara quer um site. Então a gente vai para um grupo aqui do Arco. O cara quer um serviço de gestão de vendas comercial, então vai para Bright. Então o Renato é um cara relacional. Eu não acho que vale a pena, dentro do teu perfil atual, você criar um posicionamento de educação para o empresário. Porque você precisa fortalecer um pouco mais essa coisa de contrate a gente. Entende? E aí, nesse perfil, o cara que resolve todos os meus problemas. Eu vou contratar essa agência porque é a melhor agência que eu já contratei no Brasil. A maior agência nesse sentido. Acho que não vale a pena você construir um ecossistema de infoproduto aqui. Eu usaria ela como plataforma de autoridade. Entende? Cria um Instagram secundário e fala com esse público. Você acha que isso é um caminho? Eu pensava que era viagem na minha cabeça, assim. Criar Cria- um Instagram, cria dois, assim. E aí, alguns posts você faz collab. E aí, as pessoas vão sendo transicionadas para lá. Eu prefiro poucos seguidores que querem aprender aquilo do que muitos seguidores que você confunde a audiência. Confunde, não tem jeito. Eu tenho um Instagram que é Menopausa Sem Roteiro, que eu falo só sobre menopausa, porque eu tive menopausa com 23 anos. Eu tenho outro que chama Coisa Pra Servir, onde eu mostro todas as minhas peças de cerâmica, receita culinária, vendo e-book do bolo, receita do molho de tomate. Eu amo cozinhar. Que legal, cara. Eu tenho um outro que é o Evangelho Me Lembra, que eu acabo fazendo isso. Só que eu entendo o meu 80-20. A receita do meu negócio, ele vem do Natália Garrote. Esse é o meu posicionamento. E eu uso todos os outros como plataforma de autoridade. Quando eu vendo o e-book do bolo, eu vou lá no Natália Garrote e falo assim, olha o que eu acabei de fazer, vendi 400 e-books. E eu sei que eu gero receita com o e-book do bolo. Aí o do molho de tomate viralizou. Eu vou vender agora receita só de molho. Um outro e-book. Então, Natália Garrote é como se fosse experimentação. Esses outros perfis, eles são 100% hobby. Eu faço quando eu quero, na hora que eu quero, porque é o que eu gosto de fazer. E se um dia eu quiser desligar a chavinha Natália Garrote, eu vou dar ênfase massa. neles. Então, pra Gostei da você, ideia. cria um secundário pra essa galera, se posiciona como o cara que conseguiu construir a agência dos sonhos e que agora vai ensinar. E eu trabalharia especificamente jovens e empreendedores. Galera, bem assim, não é iniciante em relação à agência, é a idade também. Eles estão no início da decisão de carreira da vida deles. Estão prestes a desistir, assim. Estão pagando o computador, sabe?
acabaram de comprar. E esse cara, ele tá igual você, fazendo de tudo. Ele pega um cliente, paga R$ 700 por mês. Ele faz a cópia, o tráfego, o design. Se o cara pede pra ir na casa dele gravar, ele vai também, ele edita. Ele não faz ideia. Cara, todo mundo começou assim, eu também comecei assim. Não tem jeito, porque você quer fazer dar certo, então você vai aceitando. Mas o produto pra esse cara é um curso ou uma mentoria na tua leitura? Não é uma escolha, é os 3. Hum. Entende? Porque aí a gente vai partir. Primeiro de tudo, antes de pensar em produto, a gente tem que pensar em método. Porque uma coisa é o caminho que você trilhou, outra coisa é o caminho que você vai ensinar. Existe uma grande diferença entre o que a gente sabe e o que a gente ensina. Esse cara não precisa saber tudo que você sabe. Essa é a primeira premissa que você tem que saber. E ele precisa só de um método claro. Só um passo Ele a não vai passo. fazer assim, ó. Ele vai seguir uma linha reta. Ele não vai cometer os erros que você cometeu. Então, qual é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo? É você pegar a tua cabeça, colocar na mesa do teu conhecimento e organizar ele de forma pedagógica. Começo, meio e fim. Método vem. Antes do método ele estava assim, depois do método ele estava assim. Então, ele vai chegar no teu método, e ele vai fazer assim: eu sou agência, faço tudo sozinho e eu quero crescer. Eu agora sou um dono de agência que chegou no lugar que sempre sonhou. Como que eu chego lá? Qual que é a jornada que ele tem que percorrer? Aí você vai escrever isso. A partir desse método, a gente cria produto. Eu sugeriria, produto 1, pode ser um e-book mesmo, né? Como sair de eu agência para a agência dos sonhos. O produto 2 vai ser o método gravado mesmo, que eu acho que é importante, porque o processo de mentoria, nesse ponto, ele precisa de método gravado, porque senão você vai ficar 3 horas numa reunião. E aí você não consegue escalar, Entendi. entendeu? E aí, por último, vem um processo de mentoria. Só que por onde eu começaria? Pela mentoria. Você nunca fez isso antes. E aí volta lá na Natália de 2020. Você acha que o que ele precisa é o que tá lá no teu método. Mas na prática, quando você for pra mentoria com eles, vai descobrir que Existem outras dores, né? outras dores ou até assim, eu enfeitei demais. Precisava tudo Não era isso. necessário, né? Eu achei que ele precisava disso. Ele não precisa de nada disso que eu tô falando aqui. Então, eu começaria vendendo a mentoria para 2, 3 caras por 5, 6 mil reais, um processo de acompanhamento. Faz com eles, testa e depois disso, grava teu Animal. curso. Cara, Vou isso seguir. é muito da hora, porque vou encurtar aqui também. Que eu vou querer eu vou querer isso também, tá? Não vai ser aqui, vai ser nos bastidores. Ah, deixa eu só finalizar. Você acha que deveria ser no meu nome Oh. ou o nome de um método? O Instagram. Então, o teu perfil pessoal é Meu nome, Renato teu Rezende nome? e tal, é. Então, eu faria um No método. no método. Tipo, agência 10X, agência 20Y. Tipo tal. isso, sim. Porque aí você consegue se posicionar melhor Legal. e se diferenciar. De uma agência full service pra uma estrutura de hold, tá ligado? É, cara, isso aí é vender uma coisa que é muito simples na minha cabeça, né? Aham. Nossa, isso é louco. Então, Cara, mas é legal. se é simples na tua cabeça, é porque é um conhecimento pra você natural. E é o mais fácil de ensinar. Não é algo que você só estudou pra ter, entendeu? Isso faz muita diferença. Nossa, nem fale. E vou aplicar, hein? Eu vou fazer o seguinte, vou transcrever essa live aqui, esse podcast, Aham. jogar no meu cloud lá, falar, Cláudio, me lembra certinho tudo que foi falado. É, mas isso da mentoria, de você começar com a mentoria, é interessante, porque, pronto. Você fez isso, né? Eu vi que eu te Cara, indiquei um monte de aconteceu. gente. Veio 2, e aí, Milene, abraço. Fofa. Um amor de pessoa. E aí, gente, eu fechei com 2. Cara, ela veio, cara, Nath me indicou, você faz isso na cabeça. Cara, não faço. Não tenho. Mas agora Era pra tenho. fazer, né? Porque a gente É, estruturou mas- isso aí. Mas agora eu vou ter, agora eu vou fazer. Tá, aí vendi as 2. Sendo que a experiência das 2 foi totalmente diferente. Olha. Pra mim. Que Né? legal, cara. Porque uma, que era a Milene, que ela conseguia desenvolver muito bem e desenrolou muito bem, ela aprendia muito bem, mas tem alguns momentos que eu falo, cara, isso aqui, se eu mandasse assistir uma aula seria melhor e eu tiraria muito meu tempo, porque eu ficava muito tempo com ela, Na reunião. sabe, na reunião. Então, algo simples que, cara, acho que numa aula aqui ela teria resolvido. Aí que entra depois da mentoria que eu comecei a identificar o gargalo, que eu falo, cara, acho que seria legal ter um
um método por trás, algumas aulas básicas, que em algum momento ela vai Legal, assistir a aula para legal. depois fazer a mentoria. Mas se não, talvez eu iria gravar coisas que não fosse suficiente, não fosse interessante ou coisas demais e que iria se perder no E, processo. cara, essa ideia que ela deu dá pra seguir em todo mundo do grupo, cara. Porque no fim, o que eu faço, a minha jornada, a jornada do Sim. Caio, a jornada do Gui, a jornada de todos os heads do grupo hoje é a mesma, né? No Uhum. sentido de construir uma coisa, entender que existe um potencial muito maior, e ir aperfeiçoando e otimizando. Pô, sensacional. Eu acho que o negócio que você fez com a Milene, por exemplo. Eu tenho alunos hoje que eles, de fato, não querem contratar alguém. Eles querem aprender a fazer. Eles querem saber tudo. Não é a grande maioria, mas eles querem. E aí, com ela, você agora tem um passo a passo lógico. E você sabe o que você tem que gravar e o que você não tem que gravar. E aí ficou muito mais fácil de estruturar o teu curso. Então, qual que é o grande erro das pessoas? Vou sentar e vou passar 6 meses estruturando um curso gigante de 100 aulas. Eu vou pagar alguém para gravar, editar, eu vou me maquiar, vou no salão fazer o cabelo. E eu vou gravar e eu vou ficar muito feliz, porque nascer um curso é tipo nascer um livro. Você fala, Exatamente. pô, meu filho tá pronto. Exatamente. Vou criar a página de vendas e vou vender. E talvez ele venda bem. Só que as pessoas não engajam. Elas param no módulo 3, elas não executam. E você pensa, cara, eu tenho que regravar esse curso. Porque você não testou teu conhecimento. Quando eu falo isso, parece que eu tô duvidando do conhecimento do aluno. E eu digo, não, mas você ainda não tá pronto. Você nunca ensinou? Eu comecei o meu método com 249 aulas. Primeiro que eu elaborei, assim. Uau. Hoje ele tem 130. Nossa, reduziu bastante. Entendeu? O curso de criar e vender book de 44 aulas para 14. Porque hoje em dia é engraçado, quanto mais eu sei, menos eu falo. É o que você falou da brevidade. Inteligente. Sensacional isso. Eu entendi hoje que você não precisa saber tudo que eu sei. Eu só preciso te falar o que fazer. Quem me questiona, o aluno que gosta, assim, de onde você aprendeu isso? Eu vou falar, eu tenho o livro X e Y, Z. Pra eu te falar como fazer isso aqui, isso que eu fiz agora. Eu li muitos livros. Eu estudei muitos cursos. Mas você não precisa saber nada disso. O conceito da coisa. Nath, perfeito. Me tira uma dúvida. Hum. Quando o cara que tá assistindo aqui, a pessoa que tá assistindo o nosso podcast, qual é o momento certo que ela vai dizer, talvez a mentoria da Nath seja pra mim. Talvez eu esteja no momento de fazer uma mentoria com a Nath. Existem 3 níveis de consciência, como eu posso dizer, em relação ao meu público. Tem o cara que ele não tem produto digital nenhum. Ele só tem uma ideia no coração e um sonho. Assim, pô, eu quero muito. Eu quero muito pegar esse conhecimento que eu tenho e eu quero transformar. Eu nem sei muito bem qual conhecimento que é, mas eu quero transformar em um produto digital. Esse cara não deve ir para mentoria logo de cara. Principalmente se ele não tem Instagram, se ele não tem audiência, se ele não tem nada. Porque ele vai investir alto na mentoria comigo para ficar 3, 4 meses estruturando, tomando as decisões. Lembra das 3 bases que eu falei lá no começo? E ele vai falar, cara, não tô tendo resultado. Então ele vai ficar agoniado. Eu levo ele para a escola. A escola são todos os meus cursos e o meu método inteiro gravado. Ele tem 12 meses de acesso. E eu prometo que em 90 dias ele tem todas as decisões tomadas, a estrutura feita e ele consegue começar a vender. E os primeiros meses ali, o resultado, ele é muito base de teste. A gente esquece disso, mas o digital tem muito teste. Não é porque eu lancei um produto que ele vai vender logo de cara. E vai ter momentos que não vai vender e você vai ficar ali até vender. Então, eu levo ele para a escola. Agora, eu sou uma pessoa que não tem tempo para nada, Nath. Eu não vou assistir curso. Eu quero que você execute para mim. Aí eu deixo essa pessoa entrar. Lembra da regra básica? Tem tempo e dinheiro? Porque ela não tem tempo, então ela vai ter 20, 30 mil reais para investir numa mentoria para eu fazer por ela. Eu vou pensar por ela de maneira fácil. Então, o iniciante com dinheiro, ele pode entrar na mentoria. Porque ele não vai assistir o curso. De forma alguma. E aí tem um público 2. Tenho algumas coisas aqui. Então, ele criou um e-book. Ele criou um curso. Ele criou uma mentoria. E tem.
Mas na verdade não tem nada. Porque ele foi criando de maneira meio Frankenstein, vende, mas não vende todo dia. Né? Se ele aparece, vende muito. Ele faz uma coisa que dá muito certo, mas ele não consegue repetir. Ele não tem previsibilidade. Então ele é um dono de Instagram misturado com infoprodutor. Você deve vir para a mentoria. Primeiro, porque você tem dinheiro para investir. Segundo, que você precisa de uma visão muito personalizada de tomada de decisão. Tem produto que eu vou matar, tem produto que eu vou refazer, e tem produto que está muito bom, só você não está entregando do jeito certo. É uma revisão de páginas de vendas, é um olhar mais específico. Esse cara não tem que entrar e assistir um monte de curso. Ele tem que ter o meu olhar numa reunião de 2 horas que vai decidir a vida dele dali para frente. Então, esse é o momento certo, assim. Quem já vende no digital, mas ele vende com uma imprevisibilidade bizarra, o negócio dele funciona muito mal e a estrutura não existe. Não é nem que não tem, não existe. É um negócio muito frágil. Não tem estrutura nesse sentido. E aí tem um outro público que é uma pessoa que ele já vende bem. Já tem negócio que funciona. Mas o problema é que ele depende de um único funil. Então, é uma transição de funil. Eu pego muita galera do lançamento, né? Então, eu pego alunos assim que faturam 200, 300 mil mês com o lançamento. A vida dele é um caos. Ele tá muito cansado. E ele só quer que eu fale, que eu encaixe na operação novos funis, para que ele um dia equipare o que ele vende com funil, com o que ele vende com lançamento, e ele decida parar de fazer o lançamento ou não. Mas hoje, ele não tem esse poder de decisão. O lançamento é o que paga os boletos da casa dele. Então, ele vai decidir nesse sentido. É uma conversa um pouco diferente com esse cara, né? Porque eu não vou entrar para mudar toda a operação. Eu vou só implementando funis na operação que já existe. Às vezes eu tenho que lidar com o coprodutor, com o especialista que já está na operação, tem que arrumar briga com alguém da equipe, porque a gente vai encaixar uma coisa nova no tráfego da pessoa. A gente teve um caso agora, a Jaque, ela fatura a média de 400 mil mês com lançamento. Todo mês tem lançamento. Uau. Ela tem que ter uma audiência gigante, né, pra isso. Ela tem uma audiência bem grande. É um nicho de educação parental, que tá crescendo muito também. E só que assim, a Jaque não tem vida, né? É live de domingo, aula 1, aula 2, aula 3, à noite, muito difícil, assim. E eu falei, Jaque, eu não te prometo 400 mil logo de cara. Eu vou pegar um produto que já existe. E ela cria vários produtos bônus. Vou pegar um produto que já existe e eu vou fazer esse produto vender 100 mil mês. Aí a gente fez esse funil, um tráfego direto, e aí é que parou. Entregamos ali 100 mil mês com um produto tráfego direto pra audiência dela, que não comprava no lançamento. Aí ela falou, cara, eu fiz 100 mil sem fazer nada. Você acha que ela quer fazer lançamento? Óbvio que não. Foi picada Entendeu? pelo perpétuo. Então, tá convertida. Então, na Esse próxima... lançamento é loucura, né, mano? É, Deus me então livre. no próximo ano, agora a gente adicionou um outro. Próximo ano a gente consegue cortar o lançamento Pelo menos pra diminuir, 2 por ano. E aí, aquele lançamento demanda reprimida, sinistra. E aí é um lançamento animal, né? A única coisa que eu faço, assim, que parece muito um lançamento é Black. O resto, não chego nem perto. Não tem como. É uma vida muito sacrificial. É isso, meus amigos. Se a Muito gente bom. for aqui, cara, a Obrigado gente vai pela 2 mentoria horas, né? aí, cara. Nossa, valeu demais. Muito Essa é a bom, estratégia, gente. cara. Vamos trazer os mentor tudo aqui. Eu né? acho também. As mentorias. Mas tem muito potencial. Foi muito gostoso Muito também. bom, Obrigada Nath. pelo convite, Obrigado de por estar aqui verdade. com a gente. E vamos fazer coisas juntos, né, cara? Vamos fazer sim, coisa vamos juntos. estar mais próximo. Vamos. Cadê o Felipe? Felipe tá numa conferência da Atos 29, lá no Rio. Que legal. O Felipe era um cara legal pra trazer na Blue. Bluecast? Contar história. Essa história. Legal. Eu acho que ele Acho viria. que eles poderiam Tem trazer um um casal. podcast trazer um casal. mais amplo, que a gente faz de tudo, né? Mês passado veio um missionário do Oriente Médio, ele contando a vida dele na missão. O Felipe, ele decidiu ser pastor muito novo, né? Com 16 anos, assim. Então a gente já casou eu sabendo que ele seria pastor. E é uma coisa bem, bem legal, assim, do digital, que não tem a ver com venda em si, mas só que a gente só é possível, Felipe, viver integral para o ministério
ponto da empresa. Sim. sem dúvida. Senão ele Não tem como. Né? teria que trabalhar. Não teria como. Entendeu? A mudança pra Curitiba e tudo assim. Então, o seminário que ele fez era muito caro. E a cada semestre tinha uma lista de livros que eu pensava, meu, quem é pobre não pode fazer teologia. Porque não tinha como pagar, sabe? Uhum. E o Felipe, e a gente olhando e pagando e conseguindo ver ele se formar assim, cara, seria impossível sendo assalariado. Impossível. A gente ia ter que viver de oferta, entende? E não sei, eu acredito que Deus ia prover, né? Mas o meio que Deus escolheu prover na nossa vida foi através da empresa. Que massa. Legal. Então, acho... Legal. Cara, tem uma história muito boa, principalmente a parte da precoce que você descobriu. A menopausa, menopausa. Cara, Vamos sensacional. trazer, Acho vamos que trazer. se a gente for abrir essa brecha aqui, a Na gente real, vai mais cara, longe. eu tava pensando em fazer o seguinte. Tive essa ideia hoje. Mês que vem é Dia dos Namorados, né? Uhum. Dia dos Namorados. É isso. Aham. Eu pensei em a gente fazer todos os podcasts em casal, assim. Ah, é legal. Que legal, da hora. E vai ser diferente, viu, Fabrício? Já tá brifado aí, cara. Coitado. Gente, é isso, Nath. Deixa tuas redes sociais aqui pra nossa galera te Gente, acompanhar. É isso. Muito obrigada mesmo. Eu espero que eu tenha, de maneira direta e indireta, inspirado vocês. O digital mudou a minha vida e talvez mude a sua também, né? E lembra, né, que tem que vencer o abismo. E o que vence o abismo é a metodologia, a estrutura. Então, se você quiser me seguir, @NataliaGarrote com TH. E é isso. Espero vocês lá. E vão receber ofertas, né? Esse é fato. Vai receber o pitch. Vai entrar e já vai conseguir comprar alguma coisa. Nem que seja um curso do bolo, vai ser. Vai, Tem um link Pode aqui ter. embaixo. Sempre vai ter uma ofertinha ali pra você. Muito bom. E é isso. Muito bom, Obrigado, gente. viu, por estar aqui junto com a gente. Dedicar tua expertise, nos ajudar a pensar fora da caixa, né? Cara, muito Pensar fora do nosso radar, que é uma das coisas que é muito importante. bom. É um mercado que a gente sempre olha pra ele com carinho, né? A parte Total, do produto, a Total. parte Não tem jeito. de educação e tudo mais. Meus amigos, Caião, obrigado por estar aqui, viu, cara? Volte sempre também. Obrigado. No próximo eu tô aqui de novo. Ganha de novo. Ou esse cara quer me abandonar. Quer que eu faça os podcasts sozinho, mas não. Você acredita? Não é, que a gente tem 4, né? Ele é o comunicativo Não, do... tem 5 podcasts. E aí, eu participava dos 5. E não tem problema, eu participo numa boa, eu gosto. Mas eu quero que ele... Por exemplo, agora a gente vai ter outro. Vai. E aí a Gi vai tocar sozinha. Dá um grito aí, Gi. Cadê a Gi? Aí, a Gi vai tocar sozinha. E... Pô, eu participaria numa boa também. Mas eu quero dar espaço para as pessoas, sim, né? Sim. Quero multiplicar isso, né? Mas, claro, se quiser que eu faça junto, vambora. Não, mas eu acho muito legal. Eu vou pensar em fazer um. Bora fazer o seu, pô. Bora fazer. Pensando Conta com a gente. na estrutura. Ai, gente. Não se tá preocupa. Aqui, ó. Estrutura aqui. Pois é. Pertinho da sua Muda do jeito que você casa. quer. Aqui é multicenário, né? Agora vai mudar tudo aqui já. Mas eu vou pensar. Bora fazer Prometo. sim. Gente, é isso. Valeu demais por você estar aqui junto com a gente. Não vai embora sem deixar o teu comentário, compartilhar esse vídeo e, obviamente, curtir, né, cara? Curte aí, fala o que você gostou mais aqui desse podcast e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, valeu, Nath, valeu, Caião. Valeu, Beijos. vamos Pra até a cima. próxima.